vamos falar agora de uma das mais recentes revoluções que aconteceram na pecuária bovina de corte brasileira e que alteraram o perfil de abate e o atendimento a praticamente mais de 90% do mercado internacional da carne bovina. Eu me refiro ao tão falado boi China, que tem como principal pré-requisito a era de abate, que precisa ser inferior a 30 meses de idade, ou seja, de até 4 dentes incisivos. Ele agora também está sendo chamado de boi lavoura, aquele que se não plantar não colhe. É fato que o boi China trouxe uma mudança radical em diversas questões referentes ao manejo de pasto, à intensificação da produção e principalmente ao planejamento nutricional das fazendas. Como ele precisa ser um animal de ciclo curto, turbinar a recria é fundamental, além de garantir uma terminação no coxo mais barata. Para isso, as fazendas precisam investir, por exemplo, em sistemas integrados de produção para acelerar o giro e abater animais mais jovens e pesados. Bom, pessoal, quem está comigo nesta manhã para falar sobre como se chega ao boi padrão China é o engenheiro agrônomo, pecuarista e consultor, o Armélio Martins. Ele conversa com o Giro do Boi direto da capital mais sertaneja do país, Goiânia, Goiás. Armélio, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi, amigão. Bom dia, Mauro. Agradeço muito pela oportunidade aí de estar aí, segunda vez com vocês. Bom, antes da gente falar definitivamente sobre esse boi China, está todo mundo querendo saber como é que se produz esse boi, que é claro, dá uma rentabilizada maior ao produtor de carne aqui do Brasil. Eu queria repercutir rapidamente a sua primeira participação no início do ano conosco, pessoal. O Armélio trouxe para a gente, depois do quê? Quanto tempo já de labuta? O quê? 40 anos, Armélio? 37 anos. 37, 4. Tô errando você com 3 anos a mais, hein? Só 37, tá? Não é 40 não, pessoal. Mas ele trouxe para a gente, no início do ano, os 10 passos para o pecuarista aumentar em 10 vezes a sua produtividade. Como eu disse, antes de falarmos do boi China, tem como você relembrar rapidamente quais são esses 10 passos que o pecuarista pode tomar para poder aumentar em 10 vezes a sua produtividade, Armélio? Sim, na realidade a gente sempre diz o seguinte, qualquer um projeto precisa ter um planejamento. E para isso o pecuarista precisa de conhecer o que ele tem animal, o que é a fazenda dele. Então sempre a gente faz um checklist da produção ou dos 10 mandamentos. Eu preciso saber o que eu tenho, o potencial daquilo, para eu saber se eu vou trabalhar com mais intensividade ou não. Então, esses 10 mandamentos, primeiro é o solo. O solo é de baixa, média ou alta fertilidade. O cara só vai colocar um X, se é baixa, média ou alta. E os pastos? E os pastos, como é que é a qualidade dele? É um pasto bom, médio ou ruim? E aí eu vou definir o tipo de investimento que eu vou fazer em cada um deles. Depois do pasto, a mão de obra. Será que a minha mão de obra está compatível com o projeto que eu quero montar? O pessoal consegue anotar a planilha, trabalha com o computador, alguma coisa assim. Isso é importante, muito importante. A mão de obra é um ponto-chave nesse projeto. Depois eu tenho que ver a estrutura que eu tenho de curral. Será que eu tenho curral, balança? Menos da metade dos pecuaristas brasileiros não tem balança. Como é que você vai trabalhar numa pecuária profissional sem saber o que você está produzindo? É impossível, né? E a condição de cerca, tamanho de pasto também, que é a estrutura. Um grande erro que a gente vê é projetos de água. Minha aguada é artificial, natural, qualquer distância, qualquer qualidade dessa água, como é que é a manutenção. Fundamental a gente avaliar isso. E depois eu vou, no animal, vou procurar definir, nesses 10 mandamentos, um protocolo sanitário no ano, de acordo com cada categoria animal. Um protocolo de nutrição é fundamental, tanto no boi China como no boi 77, não se faz sem esse protocolo. Discutir isso aí, e tem variação grande ao longo do ano, por categoria, é muito importante. Depois eu vou fazer uma parte também que não custa nada, que tem um peso muito grande, é a hierarquia. A lei do animal é o maior bate no menor. Então, é muito importante a gente saber fazer essas apartações aí. E, por último, o manejo, né? Manejo é tudo. Saber manejar, ou seja, oferecer o que eu tenho de mais barato, que é o pasto, na hora certa. É isso, mano.
Maravilha. Bom, quem quiser saber todos os detalhes sobre esses 10 passos para aumentar em 10 vezes a sua produtividade, é só entrar no site do Giro do Boi e clicar lá 10 passos para a produtividade ou o próprio nome do Armélio, Armélio Martins. Vai aparecer essa reportagem, você vai assisti-la 20 e tantos minutos, ele explicando passo a passo, com riqueza de detalhes, como se chega a esse aumento de produtividade, tá bom, pessoal? Mas vamos falar agora de boi China, o Armélio. Impressionante como esse padrão revolucionou a pecuária brasileira, não? Exatamente, né? Tanto o boi China como o boi 777, ele veio para mudar, né, a nossa condição de produção na pecuária brasileira. Um ponto-chave dos dois projetos é que ele investe no indivíduo, né, no animal. Então, eu diria para vocês o seguinte: não existe nenhum projeto que vai evoluir se ele não tiver um GND, um ganho médio diário, acima de 600 gramas. Porque aumentar a lotação é fácil. Difícil você ter condição de produzir bem, no mínimo 600 gramas. Então, é muito importante o que eu vejo vantagem nesse sistema, que o boi China você tem que matar com uma idade de 30 meses para baixo. Uhum. E o boi 77, normalmente, é até um pouco mais, encurta um pouco mais o tempo. É você procurar fazer 7 arrobas na cria, 7 arrobas na recria e 7 arrobas na engorda. E assim você vai ter um animal com menos de 2 anos, com 21 arroba ou um pouquinho mais. Então quer dizer que essa proposta do pessoal da APTA, do Flávio, do Gustavo, da produção do boi 777, é até mais rigorosa do que o boi China, é isso? Sim, mais rigorosa, e se você tiver uma estratégia, não é difícil fazer isso. Se você olhar hoje na engorda, se você fizer a engorda bem feita, eu acho que ela é a mais fácil de alcançar essas 7 arrobas. Depois nós temos na cria. Hoje tem muitos pecuaristas que já desmamam uma bezerrada com uma arroba acima de 7 arrobas. Então, o grande gargalo é a recria. Para você alcançar essa condição de 7 arrobas na recria, que é o grande gargalo, você precisa de produzir na seca. Aí é onde entra o sistema integrado, né? Uhum. Às vezes com palhadas, com sequestros. A gente tem conseguido produzir de 1 a 3 arrobas na seca, né? E aí fica fácil, porque aí eu tenho 5, 6 meses de período de água para fazer 5 arrobas, 6 arrobas. Aí a gente consegue produzir até mais. Ou seja, qualquer sistema tem que ter uma estratégia de planejamento. E todo planejamento começa lá com o checklist, com os 10 mandamentos. E a partir dali, aqueles 10 mandamentos, eu não preciso tirar a nota 10, está tudo perfeito. Mas se eu tiver a nota 5 ou 6, eu começo aquele ano de acordo com aquela possibilidade. Às vezes eu não consigo chegar no meu máximo de produção, mas do jeito que eu estou lá, eu tenho que trabalhar naquela condição. Mas eu já programo para os próximos anos, segundo ano, terceiro ano, aí eu vou estruturando até eu poder chegar próximo à condição ideal. Essas imagens que o pessoal está acompanhando em casa nesse exato momento são exatamente de bois do padrão China, tá? Do protocolo China. Então, se você produz, se você tem no seu piquete esse tipo de boi que a gente está vendo aí agora, saiba que você pode enquadrá-los no protocolo China e, é claro, colocar mais dinheiro no bolso, né? Através de uma remuneração diferenciada. Armélio, me chamou muita atenção essa questão dos 600 gramas dia de ponderal que você acabou de me dizer, de ganho médio diário. Quer dizer que o animal só conseguiria produzir, se tornar um animal protocolo China se ele ganhasse 600 gramas na sua vida, isso até, no mínimo 600 gramas? Veja bem, eu coloco isso aí no período das águas. Nas águas. É o ganho mínimo, tá? No mínimo, tá. Mínimo. Agora, no período da seca, quando você faz uma desmama, a gente divide o animal. Eu faço uma divisão cabeceira, meio e fundo. Eu chamo de cabeceira uma desmama acima de 230 quilos. O meio de 200 a 230 e o fundo abaixo de 200. Então, cada um segue um caminho. Esse animal cabeceira, eu posso trabalhar com ele na seca, um ganho aí de 200 a 400 gramas no pasto, com baixa lotação. Já o animal meio, eu preciso de ganhar um pouco mais, 400, 600 gramas na seca. Aí eu vou usar palhadas, vou usar algum tipo de integração aí com a agricultura. Uhum. E o animal fundo, muitas vezes a gente consegue com mais facilidade, às vezes com sequestro, que seria fechando e trabalhando nesse animal para ver se faz aí pelo menos 2 arrobas.
E desses 10 passos do Armélio lá, o quinto que me chama a atenção e bate exatamente com o que ele está me falando agora. O quinto é, quanto mais homogêneo o lote, melhor. Então, qual que é o grande objetivo disso? A gente investir numa genética e tentar eliminar o máximo que a gente puder os animais de fundo, né, Armélio? Exatamente. À medida que você vai trabalhando, a pecuária que se faz hoje, toda ela é de ciclo anual. Mesmo que a pessoa não abata todos os animais em um ano. Mas a avaliação é anual. Isso é importante porque você, nessa avaliação, todo projeto ele tem que ter começo, meio e fim. O que é o começo? É o planejamento. O planejamento nasce no checklist. Você define o que você vai fazer. Depois você faz o meio, é execução. A palavra-chave na execução é disciplina. Isso é uma coisa que o pecuarista tem pouca disciplina. Fazer aquilo que você definiu que vai fazer na hora certa. E depois a avaliação do resultado. Quando você faz esses 3 processos, você vai evoluindo, você vai melhorando aquilo que você não quer. Esse bezerro de mama pequeno, esses animais que você tem que gastar mais com ele, e você vai, com o seu técnico, avaliando o que você tem que fazer. Isso funciona perfeitamente quando você faz o começo, meio e fim. Poucas pessoas fazem isso. Entendi. Um dos grandes gargalos para se chegar a esse boi padrão China, Armélio, na sua opinião, está na intensificação da recria? Sim, a recria é um grande gargalo, né? Então, para isso é usar a integração, produzir na seca. Tem que produzir alguma coisa na seca. Antigamente a gente lutava para não morrer animal na seca. Depois para não perder peso. Agora tem que ganhar peso. Senão você não consegue fazer em 5, 6 meses, fazer 7 arrobas. Você teria que ganhar pasto, mais de 1 quilo, 1,2 kg, e aí muitas vezes nem é pasto. Muita gente aí às vezes tem um ganho alto, lotação alta, mas com muito coxo. E no Brasil nós temos que usar o potencial natural, que é a luminosidade alta, a temperatura alta, a umidade, que a chuva aí nós temos 6 a 8 meses de chuva para produzir. Então, o único problema nosso, Mauro, se você me perguntar assim, para eu resumir o problema da pecuária numa frase, seria fertilidade de solo. Porque o resto tudo nós temos de graça. Nós temos luminosidade, nós temos temperatura, nós temos água. Esses fatores são naturais, são previsíveis. O tamanho do dia, a luminosidade, a temperatura média de cada dia, ele é muito igual, 100 anos para trás, 100 anos para frente. Então, dá para ter previsão nisso. Então, eu preciso de investir, sim, em fertilidade de solo. Se você estiver investindo em fertilidade de solo, você está fazendo a coisa certa. Por isso que eu vejo, por exemplo, a soja, não como uma concorrente nossa, como uma madrinha, uma aliada nossa. Porque, se você comparar, Mauro, a agricultura nossa, há 30 anos atrás, ela era muito fraca. Nós produzíamos muito pouco. Hoje, a nossa agricultura está entre as melhores do mundo. E a única coisa que ela investiu foi em fertilidade. Então, a gente tem que enxergar esse exemplo aí. E eu tenho certeza, seguinte, eu até falo assim, o momento que nós estamos vivendo hoje é uma crise que eu acho que a gente nunca viveu. Nunca viveu. Ela não passa. Cada dia que vai passando, ela vai piorando. Eu vejo isso aí como um balão molhado, que você está espremendo ele. Muitos vão estourar. Agora, aquele que não estourar, vai dar um salto. Em breve, saindo dessa crise aí, nós vamos melhorar muito, porque nós temos que fazer agora outra pecuária, a pecuária tecnificada. Não existe espaço mais para a pecuária de baixa produtividade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Armélio. A pessoa fala muito de boi. Estou falando de macho, padrão China. Dá para fazer a novilha padrão China, Armélio? Sim. E a grande evolução da cria é exatamente as precocinhas, que é muito fácil, não é difícil fazer precocinha. Você deixa de fazer a precocinha por causa de 20, 30 quilos a mais da desmama. Então, se você fizer um trabalho, vários projetos nossos fazem isso, você já pega a desmama, é lógico que aquele fundinho você já tira fora, mas você pega a desmama básica e já entra com ela com um projeto visando precocinha, lá no final do ano, aquela que não deu precocinha está com 450, 480 quilos. E ela já se enquadra. E essa se enquadra. E às vezes, em muitos casos, está valendo mais que boi. Olha só. Então, existe para mim. Olha só que interessante que o Armélio falou aqui, pessoal. Você pega as precocinhas, começa a fazer um núcleo de precocinhas aí na sua fazenda, né? Aí você vai colocar lá, sei lá, 1.000 novilhas Nelore, entre 12, 13, 14, 15, 16 meses de idade, e começa
a inseminar ela. Aí você vai ter no final lá, sei lá, 20% daquele lote não emprenhou ou não passou no seu crivo, porque gastou muito sêmen, enfim, você não está afim daquele... Aqueles 20% que foram descarte da sua estação de monta, como é uma genética superior e você trabalhou bastante a questão da sanidade e da nutrição daquele gado, ela pode ser uma grande sacada para você fazer a novilha padrão China. Olha que dica boa isso aqui. E todo mundo sabe que fazer fêmea é bem mais barato do que produzir macho, né, Armélio? Uma boa dica essa aí, ó. Essa sua. Isso. É isso aí. Eu acho que a gente tem que se organizar. A pecuária dá muitas oportunidades, né? Pois tem é. muitas formas de trabalhar. Para encerrar, meu amigo Armélio, eu sei que você está bastante atarefado, não tem como errar, né? É tudo de bom esse animal padrão China, porque ele estabeleceu exatamente o que praticamente todos os mercados que compram a carne bovina brasileira querem, que é esse animal abaixo de 30 meses, esse animal jovem, bem acabado, um animal com uma carne excepcional. Então, produzindo o animal do padrão China e do padrão 777, proposto pela APTA, você vai estar garantindo aí em frigoríficos que possuem protocolos de exportação, como é o caso. Daqui a pouco eu vou mostrar, eu queria te convidar para daqui a pouco acompanhar uma boiada batida Hilton, viu, Armélio? Só para o pessoal de casa ver, e eu tenho certeza que o 777 e também o China, eles conseguem se enquadrar no Hilton, né? Mas o Hilton você tem que certificar esse animal até os 10 meses de idade, viu? Para encerrar, o boi China é tudo de bom, Armélio. Basta que o pecuarista consiga produzir, né? Ele vai conseguir produzir. Arruma seu celular aí rapidinho, Armélio. Tá caindo aí. Tá escorregando. Você tá quase sumindo aí, ó. Não, isso aqui porque é improvisado. Segura esse trem aí, ó. Para encerrar, esse animal padrão China não vai só para a China, ele vai para tudo quanto é mercado, né? Isso que é legal. Isso, na realidade, Mauro, o que a gente fala é o seguinte: para a gente montar um sistema de produção, o pecuarista tem que passar por uma equação que fala solo, mais planta, mais animal, é igual a produto. Ótimo. Então, você tem que fazer essas 3 tarefas, né? O animal, o que é o animal? O animal, o artista, é que transforma capim em carne. Então, eu tenho que dar toda a atenção para esse animal. A planta, a palavra-chave da planta é saber colher, né? Então, produzir qualquer tipo de capim, adubado ou não. Isso aqui é que vai habilitar você para iniciar o projeto. O solo, que é o mais caro, é o último. A adubação de pasto é a última coisa que a gente tem que fazer. Primeiro eu tenho que aprender a colher e respeitar o animal. Aí eu vou para o solo, ali eu vou gastar. E outra coisa, não vai ter evolução sem investimento. Tem que gastar. Agora, eu preciso saber o que fazer para produzir, para ser eficiente, né? Não gastar à toa. Então, esse é o processo. E o que está acontecendo, quando eu falei que a pecuária vai explodir, é porque quem vai continuar vão ser os profissionais. É isso mesmo. Maravilha, então. Queria agradecer a esse bate-papo, essa entrevista com o engenheiro agrônomo, consultor e pecuarista, o Armélio Martins, falando conosco direto da minha querida cidade de Goiânia. Armélio, obrigado por esse bate-papo. Apareça sempre aqui no Giro, tá bom, amigão? Ô, Leoquei, olha, e qualquer informação, a gente está aí no Instagram, se vocês têm aí o endereço, depois pode passar para o pessoal. Não Ótimo. só esse projeto, mas o dia a dia da consultoria, a gente está sempre informando, tá bom? Maravilha, então. Obrigado, Armélio. Até mais.